Olá, queridos, boa noite, graça e paz a todos. Parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Privilégio muito grande estar novamente aqui com os irmãos. Sou evangelista Raul, da congregação Cidade Alta, aqui no município de Camaquã, para quem não me conhece. E estarei com vocês nessa noite de programa para refletirmos um pouco na palavra do nosso Deus. Saudamos aqueles que estão presentes já, bem, aqueles que ainda chegarão e porventura em outro momento assistirão esse vídeo, também gravado na plataforma do YouTube, em qualquer outro local. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, que essa palavra ela possa ser edificante, possa penetrar o seu coração e que ele esteja aberto somente para receber a palavra do Senhor, que nos traz tanto aprendizado, nos consola, nos vivifica, nos fortalece. Louvado seja Deus por isso. Que esse momento seja um momento de concentração, um momento em que estejamos pensando no nosso Deus, independentemente do local no qual nós estejamos. É necessário sempre compreender que a nossa vida é um culto diante do Senhor. É uma filosofia de vida do cristão estar sempre pensando no Senhor e fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, e fazer as suas atividades unicamente para a glorificação do nome desse Deus Todo-Poderoso. Neste momento nós vamos orar, suplicar graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai eterno, querido, bendito, santo, santo, santo é o teu nome. Nós rendemos glórias ao Senhor porque é o único digno de receber toda a adoração. Nós estamos aqui porque o Senhor, Pai amado, nos concedeu o privilégio de servir. Nós, Santo Deus, temos a possibilidade, amado, de nos comunicarmos porque o Senhor nos concedeu essa graça. De disseminar o Evangelho que liberta, que cura, que traz esperança. Esse é o nosso intuito, Santo Deus, de propagar a Tua palavra pelos quatro cantos da terra. De fazer ela ser ouvida, Santo Deus, em todos os lugares, para que o Teu nome, Santo Deus, seja proclamado, seja visto, e que todo joelho se dobre, toda língua confesse que o Senhor é o único Deus do universo, aquele que nos fez, é aquele, ó Pai amado, que nos fez para louvor da Sua glória. Muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade. A nossa súplica é que o Senhor esteja conosco, esteja nos nossos corações, cada coração que está assistindo, Santo Deus, esse vídeo. Que o Senhor, Pai amado, possa, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, encher os nossos corações com o Espírito Santo. E nós estejamos com Ele, Santo Deus, abertos para receber a Tua palavra. Para conduzir, Santo Deus, a nossa vida em louvor, em gratidão constante diante do Senhor, numa prática contínua, ó Pai amado, desta palavra, dos Teus ensinamentos, dos Teus preceitos. Ajude-nos em nome de Jesus e esteja conosco. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Amados, nós vamos entoar um cântico. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem,
Apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande releva-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Louvado seja Deus. Mente, nosso Deus é tremendo. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Não há outro, além desse Deus Todo-Poderoso. Amados, nós vamos agora fazer a leitura, meditar na palavra do Senhor, na epístola do apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículos de 7 a 10. Abra sua Bíblia, vamos meditar nessa palavra nesta noite. Repetindo, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos de 7 a 10. A palavra de Deus nos diz: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que Deus nos ajude e aplique sua palavra no nosso coração. Deus amado, bendito, a tua palavra foi lida e a nossa súplica é que o Senhor aplique nos nossos corações, nos faça refletir sobre aquilo que o Senhor deseja, ó Pai amado, falar conosco, que possamos caminhar de acordo a essa palavra e que o Senhor seja glorificado. E que ao nascer de novo nós andemos, Santo Deus, com integridade, praticando a justiça para agradar ao Senhor. Pois somos filhos do Senhor e como bons filhos devemos ser obedientes a essa palavra. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, estava a refletir sobre esse texto. O que me vem à mente é que hoje nós temos que observar as nossas vidas do ponto de vista da nossa origem, do ponto de vista daquilo que nós executamos enquanto filhos. Pois se nós somos filhos de Deus nascidos, diante da doutrina da adoção, nós temos que Deus nos adotou por herança como filhos amados. Se nós temos esse título, não dado por nós, e sim pelo próprio Deus, aqueles que foram alcançados e regenerados, nós temos que demonstrar características, e que nós somos a semelhança do Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Os cristãos hoje têm um desafio enorme, que é diante do mundo, que ele está inserido, e nós estamos inseridos com um propósito específico, se diferenciar deste mundo. Porque se nós não formos diferente deste local, deste mundo, nós iremos demonstrar que fazemos parte dele. E se fazemos parte dele, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E consequentemente nós somos filhos, ou seremos filhos do diabo, filhos de Satanás, como a palavra de Deus diz. Mas, como nós
fomos alcançados por essa palavra que é viva e eficaz, evidentemente nós não deixaremos ainda de cometer torpeza, de pecar. Mas isso não pode ser uma constante, é isso que o texto quer aplicar em nossas vidas. Ele quer dizer que aquele que é nascido de novo, ele não vive na prática de pecado, porque ele se assemelha a Cristo Jesus, e Cristo Jesus, apesar de ter vindo ao mundo, ou ter vindo ao mundo como 100% homem e 100% Deus, ele sofreu, padeceu, mas ele não pecou em momento algum, e ele não compactua com as obras das trevas ou as obras da carne. Se nós somos filhos regenerados, alcançados, adotados, nós temos que viver na prática da justiça. E deixou a pergunta que fiz a mim e faço a você também. Qual a sua origem? A quem você serve? De quem você nasceu? Quem te gerou? E a partir dessa geração, você demonstra, transparece que realmente é filho desse progenitor, filho desse Criador. Então é necessário nos fazermos essa pergunta todo dia, ou essas duas perguntas todos os dias. Por quê? Porque ao levantarmos das nossas camas pela manhã, ou até mesmo nas madrugadas, abrirmos os nossos olhos, contemplarmos a beleza do Senhor e vermos que nosso Deus nos concedeu uma vida, e vida com abundância, nós temos que demonstrar essa gratidão, e demonstramos essa gratidão em forma de obediência, dizendo: o Senhor é o meu Criador, o Senhor fez todas as coisas e me fez a imagem e semelhança do Senhor. Eu tenho que transparecer isso no serviço, na dedicação, no zelo, na submissão à palavra de Deus. E o apóstolo João aqui trazendo essa palavra para encorajar os irmãos, e trazendo a palavra para elucidar, para deixar transparente, porque os irmãos estavam se desvirtuando, ouvindo falsas doutrinas, caminhando, para um norte que não é o norte traçado pela palavra de Deus. Ele diz: filhinhos, e trata esses cristãos, irmãos, com intimidade, provavelmente por já conhecê-los, e traz essa expressão. Ele diz: não se enganem. No versículo de número 7 ele já traz isso. Não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Dizendo a referência de Cristo, que praticou a justiça. E aquele que pratica a justiça se assemelha, é parecido com Cristo. Justamente isso. Nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus, porque fomos criados assim. E de que forma nós demonstramos isso? Só iremos demonstrar quando nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer quando nós buscamos conhecimento na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. E nós só buscamos conhecimento na Sagrada Escritura se nós estivermos dispostos. E nós só estaremos dispostos se o nosso coração estiver voltado para isso, com a motivação correta. É o Espírito Santo que age em nós e que nos constrange, de tal forma que nos impulsiona a ler a palavra de Deus. Mas a partir daí nós temos que demonstrar frutos. A palavra foi implantada. Nós temos agora que limpar o terreno, para ao redor, para que ela germine, cresça. O nosso papel é importantíssimo. Não para Deus, porque Ele não necessita de nós, e sim para o nosso processo de santificação. Nós temos que crescer em graça e em conhecimento do nosso Deus. E versículo 7 ele traz isso: amados filhinhos queridos, não se deixem enganar por ninguém. Aquilo que vocês têm ouvido, dizendo que o Cristo, ele não se encarnou. As vãs doutrinas dizendo que ele veio à terra, mas era um homem comum. Não. Ele era 100% homem e 100% Deus. E a semelhança desse Cristo que veio ao mundo não para revogar a lei, como diz o evangelista Mateus, mas para cumpri-la. Vocês têm que praticar a justiça, porque quem pratica a justiça é como ele é justo. E o Salmo de número 106, versículo 3, traz essa referência,
essa relação. Ele diz: mais que felizes, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Justamente o verbo praticar está aqui, a terceira pessoa do singular, do indicativo. E ele diz que o presente, a realidade deve ser praticar. E o salmista diz que a prática da justiça é em todo o tempo. Então, apesar de não estar aqui numa conjugação de continuidade, ele diz que o presente, ele deve ser um presente de prática da justiça. Então é em todo o tempo. Ou seja, hoje você pratica a justiça. Amanhã você pratica a justiça. No outro dia da mesma forma, e é uma constante, porque é em todo momento. E nós praticamos a justiça quando nós enxergamos o nosso Deus e sabemos a sua vontade. E a partir de saber essa vontade, nós temos disposição, entendendo que essa vontade ela é boa, perfeita e agradável e vai sempre trazer o melhor para cada um de nós. Qual é a sua origem? Quem você serve? O apóstolo João fala aqui acerca de algo que nós devemos refletir todos os dias. Ele está trazendo a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele diz: meus filhos, queridos, não se enganem com tudo aquilo que vocês ouvem, porque o seu foco, o seu norte deve ser Cristo, a sua referência a Ele. E sabendo quem é Ele, sabendo aquilo que Ele direciona para que você pratique, você vai aplicar em sua vida. E quando você aplica, você demonstra que é semelhante a Ele. Amados, nós temos ficado muito na teoria, nas palavras. E às vezes quando nós agimos e quando demonstramos isso, muitas vezes a motivação não é glorificar a Deus. A motivação não é ser a semelhança de Cristo, e sim ser enxergado pelos homens. Dessa forma, nós não demonstramos que somos filhos de Deus, muito pelo contrário, demonstramos que somos filhos deste mundo, filhos do maligno, como o texto diz. Não existe outro caminho, ou se serve a Deus ou se serve a Satanás. Da mesma forma, ou você é criado por Deus, é gerado por Ele, e a partir daí você tem uma conduta de alguém que é salvo, de alguém que é regenerado, ou você é filho do maligno e demonstra condutas de acordo com aquele que te gerou. Ora, nós sabemos que todos foram criados pelo nosso Deus. O mar, os céus, a terra, os animais, o homem, a sua imagem e semelhança. Sim, mas em Adão nós temos o pecado, a queda. E a partir daí nós temos esse mal invadindo o mundo. E já em Gênesis nós temos a referência do Cristo, aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que nos tiraria da escravidão do pecado, do medo da morte eterna. E a partir daí o Cristo, o Emanuel, o Messias, traria a vida para cada um de nós, e vida com abundância, vida eterna. Nos tiraria esses grilhões, quebraria esses grilhões de ferro, esses grilhões que apertam as nossas mãos e os nossos pés e nos deixam presos, para sermos livres e livres para sermos obedientes à palavra de Deus. Nós fomos criados por Deus, então a nossa origem ela é bem clara na Sagrada Escritura. Agora, quem você serve? Porque se você foi criado por Deus, você deve essa gratidão a Deus. Mas a partir do pecado, nós temos que enxergar que nós necessitamos e somos incapazes por nós mesmos de adorar esse Deus. Então, o apóstolo João diz: vocês têm que praticar a justiça em todo o tempo, assim como o salmista diz. Retidão e prática da justiça em todo o tempo, você será feliz por isso. Mas ele continua no versículo 8, ele traz aqui: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele está dizendo, aquele que pratica, ou seja, da mesma forma que a orientação no versículo 7 de praticar
da justiça em todo o tempo. Ele está dizendo aquele que pratica o pecado em todo o tempo. Ele demonstra que nunca conheceu a Deus, porque na vida do cristão regenerado em processo de santificação, a prática do pecado ela não existe. Muito pelo contrário, ele é um acidente do caminho, no percurso. Ele é um imprevisto. E a partir do momento que nós nos enxergamos em pecado, nós nos confessamos diante de Deus e começamos o processo de restauração. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E o Senhor nunca nos deixará sem perdão se nós o confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha a palavra justiça novamente, equidade. E Ele é fiel à sua palavra para trazer esse equilíbrio e essa equidade. Dar a cada um que é devido, porque Ele nos promete que aquele que confessa e deixa alcança. Então ele não pode ser contrário à sua própria palavra. Por isso que ele é justo e diz, se você confessa e se você deixa, eu irei perdoar. Mas aquele que pratica o pecado, que anda nessa prática, é filho do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aqui ele traz a figura da serpente, que enganou Eva. E nós temos aqui, né, essa referência também. Mateus capítulo 13, versículo 38, ele diz, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então nós temos aqui o mundo no qual nós estamos inseridos. Nós temos a semente que é lançada, né, na boa terra para frutificar e faz referência aos filhos do reino. Mas tem o joio. E ele fica muito próximo do trigo porque eles são parecidos. Mas Deus consegue separá-los porque Ele é o único que conhece o coração. Ele conhece aquilo que vem dele, aquilo que foi gerado por Ele, aquilo que é dele na eternidade, os filhos, e aquilo que não é, aquilo que tem que ser lançado fora, os filhos da desobediência, os filhos da ira, os filhos de Satanás. E o texto diz que desde o princípio ele pratica. Nós temos a referência de Gênesis 3,15, isso. Trazendo as consequências do pecado de Adão e Eva. Mas ele diz que o Messias, que o Cristo, traria essa vida, essa nova vida. Uma nova aliança seria feita. Para que nós estivéssemos livres dessa escravidão. Escravos do pecado, mas libertos, né? Libertos da morte eterna. Nós éramos, mas agora nós somos libertos. Jesus, o nosso Salvador, Ele quebrou, né, essa barreira. Ele destruiu aquilo que nos separava de Deus. E agora nós temos livre acesso por meio de Jesus Cristo, que é o nosso único mediador. Hebreus 12, 14 e 15 diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O pecado entrou, Satanás ludibriou, Eva desobedeceu, bem como Adão, pecaram diante do Senhor. A morte se fazia presente ali eternamente, eles eram escravos. Mas o Messias veio para nos livrar do pavor da morte, porque estávamos sujeitos à escravidão por toda uma vida. Então você não pode andar na prática do pecado. Se a sua origem é uma origem divina, a origem que vem de Deus, por criação, a imagem e semelhança deste Deus, você tem que andar na prática da justiça. Porque Satanás é que anda nessa prática. Consequentemente, aqueles que servem-no andarão também nessa prática. A distinção é bem clara. E nós temos que andar no caminho contrário. Porque nós somos livres para obedecer a Deus e praticar a sua justiça. Porque ele diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele veio para isso. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente, redentor. Ele se fez propiciação
pagou o preço pelos nossos pecados, um preço que nós não poderíamos pagar. E em demonstração e gratidão a Ele, nós temos que andar, né, sermos felizes, mas na prática da justiça e não na prática do pecado. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele anda em derredor para tragar aqueles que porventura não andarem na prática dos preceitos do Senhor. E nós temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. Porque ele está como o leão, ele veio para matar, roubar e destruir. A sua origem qual é? A quem você serve? Todos fomos criados por Deus. Mas, a quem você tem servido? A quem você tem dedicado a sua vida? Você tem colocado a sua vontade e os seus desejos neste mundo? Você tem depositado a sua esperança neste mundo? Você tem ajuntado tesouros neste mundo onde a traça e a ferrugem corrói? Ou você tem praticado a justiça e ajuntado tesouros no céu, onde nada poderá acabar ou findar, corroer, destruir? Porque no céu há perfeição, plenitude de alegria, paz eterna. Pratique a justiça, faça jus à sua origem. Você foi criado para isso, para a glorificação do nome do Senhor. Mas ele continua no versículo 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus, algo muito importante, o versículo chave, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora, ao contrário, ele diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, naturalmente serve a ele. Mas todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Constância, ele quer dizer aqui, pois o que permanece nele é a divina semente. Quando você ouve o Evangelho, a semente ela é plantada. A partir daí, ela inicia o seu processo de germinação e de crescimento. Ele acontece quando você alimenta o solo, rega o solo, a semente também. E de que forma você faz isso? Unicamente buscando o Senhor, por meio da sua palavra, que vai revelar o Filho Jesus Cristo. Se você deseja crescer em graça, crescer em conhecimento, deseja demonstrar que você é nascido de Deus e que a semente do Evangelho que foi implantada no seu coração, ela se faz presente e está em pleno crescimento, você tem que alimentá-la. Precisa de nutrientes, como uma planta comum precisa de água e de sol, de nutrientes, de adubo, também você tem que adubar o seu coração. Você irá adubá-lo quando você se alimenta da palavra de Deus e bebe da água viva que é Cristo Jesus. E quando o seu prazer está na lei do Senhor, você constantemente medita nela. A sua busca constante por orar, por buscar intimidade com o Senhor, ela é diária. A sua sede ela é constante, não para. E ela só é saciada quando Deus, o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, nos concede gotas desta água. Iremos hidratando o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma. Consequentemente, teremos sempre uma árvore que produz frutos no tempo determinado, porque ela está às margens de um rio, cuja corrente ela vai regando as raízes por debaixo, trazendo sempre à tona a nossa memória que devemos estar firmados e próximos da palavra de Deus, para praticá-la constantemente, para também observar aquilo que nós temos feito de errado e, como exortação, caminhar de forma diferente, ajustar as nossas atitudes. Necessitamos, queridos, de estar próximos de Deus, porque se somos nascidos dele, os pais eles têm um vínculo muito grande com os seus filhos.
igualmente nós temos que ter esse vínculo com o nosso Pai, o nosso Deus. Devemos ser obedientes, devemos ouvir a sua voz, para que possamos crescer, porque como o nosso Pai ele tem maturidade, sabe o que é melhor para a nossa vida. O nosso Pai Celeste que está nos céus, que implantou essa semente no nosso coração, sabe o que é melhor para cada um de nós. E a prática da justiça exige conhecer a Ele, ter intimidade com Ele. Nós temos que ter um estilo de vida diferente. Temos que mudar as nossas atitudes. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Temos como referência aqui João 3, versículo 3, que diz: a isto respondeu Jesus àqueles que interrogavam os fariseus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 1 Pedro 1, 23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a que vive e é permanente. Então diz que nós somos regenerados, não de semente corruptível, aquilo que pode se acabar, findar, aquilo que pode se corromper, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus que foi implantada no nosso coração. E nós temos que compreender isso. Que nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem principados, nem potestades. Nem as coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá separar-nos do amor de Deus. Porque Ele implantou esse amor em nós, quando nós aprendemos recentemente no domingo passado. É Ele que coloca nos nossos corações esta semente, este amor, e nós que temos que externá-lo, demonstrando que somos nascidos dele. Qual a sua origem? Você é nascido de Deus? Mas você de fato serve como filho nascido, adotado por herança? É necessário refletir e repensar sobre isso. Porque, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você nascer de Deus, você verá o reino dele. Se você nascer de novo, e aqui o nascimento, novamente, diz o nascimento constante. Processo constante de santificação, de regeneração, todos os dias, como o salmista diz, em todo o tempo, na prática da justiça e da retidão. E assim você será feliz. Procure todos os dias enxergar aquilo que você tem feito de errado para nascer novamente. Pedir perdão e caminhar na prática da justiça. O nascer de novo significa mudança de atitude. O nascer de novo significa obediência à palavra de Deus. O nascer de novo significa ter uma conduta que agrade e glorifique o nome desse Deus. Que Deus nos ajude a ter essa conduta. Que Deus nos ajude a entendermos que devemos ser críticos de nós mesmos todos os dias. Não entender que é normal, não cair nesse secularismo, não cair no que o mundo prega sobre o nada demais, o tanto faz. Não, a palavra de Deus ela é clara. E ela diz que aqueles que não servem a Deus, servem a Satanás. Aqueles que não nascem de Deus são filhos do diabo, filhos da ira. Aqueles que não andam na prática da justiça praticam o pecado. A Bíblia é bem clara contra isso. E nós temos que fazer jus a essa transparência, a essa simplicidade, mas que é tão profunda, tão poderosa, que transpassa a nossa alma. E refletir acerca daquilo que nós temos feito com as nossas vidas. Porque a devemos a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Nós necessitamos não somente de ouvir e praticar. Nós temos que ter no nosso coração a motivação correta e o desejo de glorificar a Deus, de servi-lo em espírito e em verdade. E o versículo 10 ele traz essa questão. Ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele faz agora a distinção. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão.
Ele diz aqui, não adianta só praticar a justiça, mas é necessário praticar a justiça com esse amor no coração. Porque o amor é referência, como nós aprendemos. O amor que vem de Deus. O Salmo de número 15, falando sobre os cidadãos do céu, ele diz: o que vive com integridade e pratica a justiça de coração, fala a verdade. Essa é uma característica do cidadão do céu. E Romanos, capítulo 13, ele diz, versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Resumindo os 10 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso dever. Nós evidenciamos que praticamos a justiça de Deus quando nós amamos ao nosso próximo. Então, os filhos de Deus praticam a justiça e demonstram esse amor na prática, todos os dias, constantemente. Os filhos da desobediência, os filhos da ira, os filhos de Satanás, andam na prática do pecado. Da mesma forma, um constante na prática do amor e o outro constante na prática do pecado. Quem é você? De onde você veio? E a quem você serve? Você é constante na prática da justiça ou constante na prática do pecado? Não existe meio termo. O que existe é o que a palavra de Deus diz: amar a Deus acima de todas as coisas, não tendo outros deuses além deste único Deus. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Traga a lucidez ao seu coração, esclarecimento de tal forma que o faça praticar a palavra de Deus, praticar a justiça. Vamos orar? Bendito Deus, nós agradecemos ao Senhor por sua palavra que é viva e eficaz. Nos agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor ainda fala conosco. O Senhor ainda, Santo Deus, traz ao nosso coração aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor nos ajude na prática da justiça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, Pai amado, não olhe para a nossa imperfeição, mas olhe para Jesus Cristo. Não nos deixe perecer, não nos deixe enveredar por um caminho tortuoso, mas nos traga para o caminho, Pai amado, que leva à cruz, que leva a Cristo Jesus. É assim que nós oramos, gratos, certo, de que o Senhor, ó Pai amado, estará conosco até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos chegando ao fim desse trabalho nessa noite. Muito bom estar com os queridos e nós agradecemos a presença de cada um, que a palavra tenha calado no seu coração e ela faça morada de tal forma que ela possa crescer, ela possa germinar, ela possa frutificar, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Muito agradecido por essa oportunidade, que Deus conceda uma noite abençoadora a cada um. E lembrando das nossas programações, no domingo às 9 horas pela manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical, à noite às 19 horas nós temos também culto público. Que Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.